Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui e muito bem acompanhado do meu amigo Saulo Daniel. Tudo na paz, meu amigo? Graças a Deus, melhor do que mereço. Muito bom gravar mais uma vez com você Prazer, esse quadro Você Entendeu Errado, que na verdade fala sobre algo que nós aqui juntos entendemos errado e queremos compartilhar com você esse entendimento que pode transformar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, a Rosa de Saron. Cara, acho que a gente entendeu errado. Vamos embora. Então você vai me dizer que Jesus não é a Rosa de Saron. Você tá acabando com a nossa infância, com tudo que a gente... Mas quanto louvor, quanta música, a gente tá quebrando as pernas agora Meu de Deus gente do céu. por dizer que Jesus não é essa Rosa de Saron. Então, eu cantei 1 milhão de louvores que diziam isso, mas eu acho que, ao que tudo indica, essa visão de Jesus como Rosa de Saron, ela subverte um pouco o contexto em que a mensagem está escrita. Uhum. A primeira coisa a gente ponderar é que existem pelo menos 3 acepções do livro de Cantares de Salomão. Existe uma interpretação de que é um texto que fala sobre a relação de Deus com Israel. Ok. Os rabinos fizeram essa interpretação durante muito tempo. Durante pelo menos o século I ou II, há também uma outra interpretação de que havia uma visão profética em Cantares de Salomão, em alusão direta, em uma alegoria a Jesus e a igreja. Jesus como o noivo, a noiva como a igreja, porque há uma relação, um dueto de uma voz masculina e uma feminina no texto. E tem um sentido mais próprio, que é direto uma relação entre um noivo, possivelmente a figura de Salomão mesmo, e uma mulher, uma noiva. Esse sentido próprio indicaria um texto como um ensino, como uma poesia acerca de uma relação matrimonial, de uma relação de amor, e que seria um modelo a ser seguido por aqueles que lessem esse livro. Então, obviamente eu não quero adotar uma postura ou outra, e sei que a compreensão de uma relação de Deus, Israel, ou de Jesus e a igreja são concepções possíveis do ponto de vista profético. Ok. Tá? O Espírito Santo pode ter usado isso aqui como inspiração para falar de algo maior, sim, mas o sentido imediato do texto é o que a gente precisa também analisar. E no sentido imediato, como o texto foi escrito, como foi tecido, ele está falando da relação de um homem e de uma mulher. Que é muito importante, a galera que está nos assistindo e ouvindo, saber que quando você pega um texto, você tem que pensar o que o autor que escreveu quis dizer para os primeiros leitores. Exatamente. E aqueles primeiros leitores estavam entendendo o que ali? Quem lesse imediatamente entenderia o que daquela mensagem. A gente precisa muitas vezes tentar fazer aquele exercício de volta no tempo, e esse é o exercício exegético, da exegese, que é o princípio da interpretação bíblica. Sim. É você tentar voltar no tempo, obviamente isso é impossível, mas usar as ferramentas necessárias para tentar descobrir o que aqueles primeiros ouvintes assimilavam, ou aqueles primeiros leitores entendiam ao ler essa mensagem. Muito bom. Então, o texto, inicialmente, primeiramente, fala de uma relação matrimonial, de uma relação de amor entre um homem e uma mulher. E aí, no segundo capítulo, ele começa com uma declaração: eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Por muito tempo, essa atribuição foi colocada na boca do noivo. E aí, naquela construção profética que eu citei, a figura de Jesus. E tem muitas igrejas, Jesus Lírio dos Vales, muitas músicas, Jesus Lírio dos Vales, muitas pregações falando da característica de Jesus como Rosa de Saron e tal. Aliás, o nome da minha igreja, a igreja que eu pastoreio em Salvador, Bahia, é a Igreja Batista Lírio dos Vales. Sim. Mas não está dizendo que é Jesus, pelo menos isso, né? Mas para todos os efeitos, o texto está todo construído para que esse verso esteja na voz feminina. Ah, ok. Há uma declaração da noiva. É a noiva quem está dizendo: eu sou a Rosa de Saron, lírio dos vales. É como se ela puxasse uma interlocução de um elogio próprio e passando a bola para o noivo, dizendo: e aí, o que você me diz agora? Aí ele vai além. Ele devolve um elogio ainda mais certeiro. Ele, sabe o soldado com a missão cumprida? O que você vai falar agora, noivo? Ele diz: Rosa de Saron, lírio dos vales, você é um lírio entre os espinhos. Você não é uma rosa, você é a única para mim. Então, no meio de um lugar devastado, você surge como a única beleza possível do lugar. Uau. Ele coloca ela com uma postura não da mais bela, mas como única. Também é o livro de cantadas, né? Cantadas de Salomão. Perfeitamente.
Exatamente. Tal qual o lírio entre os espinhos. Ou seja, ele reconhece que é ela que está falando. Ou seja, ela diz, eu sou o lírio. Ele diz, realmente, você é o lírio. Mas você é o único lírio no meio de um monte de espinhos, no meio de uma mata devastada. Aí ela vai e devolve. Eles ficam nesse dueto, e aí no verso 3, ele diz assim, como uma macieira entre as madeiras do bosque, não é nem entre as árvores. A expressão aqui muitas vezes é traduzida como árvore, mas a palavra original é só madeira. Ou seja, no meio de uma mata devastada, você é uma macieira, meu amado. Eles vão nessa troca de elogios, é assim o meu amado entre os lírios, entre os jovens, melhor dizendo. O que é legal de falar desse texto, para primeiro cravar, quem é a Rosa de Saron é a noiva. E aí se você vai fazer fosse na alegoria profética seria a igreja, seria ou então Israel. Sim. E não a figura do homem. Até porque o emprego aqui está dentro de uma voz lírica, de um eu lírico feminino. Okay. As palavras usadas no texto são palavras femininas. Okay. Então é uma mulher que está sendo descrita aqui. E uma coisa legal, porque o texto de Cantares, ele inova em muitos sentidos. É mesmo. Principalmente na literatura primitiva, na antiguidade primitiva. É um dos raríssimos textos, uma das raríssimas citações, onde você vê o elogio ao amor a uma mulher. Ou seja, uma mulher como objeto a ser amado. Normalmente, só o prazer masculino, só o amor a um homem era elogiado em todos os textos da antiguidade, inclusive na sexualidade. Outra referência você só vai encontrar, por exemplo, na poesia grega de Safo de Lesbos, que é uma mulher elogiando o prazer da mulher. Entendi. Isso alguns séculos posteriormente, lá na Grécia, na poesia lírica da poetisa Safo, que ficava na ilha de Lesbos. Aqui, muitos séculos antes, o que só vai encontrar eco muito tempo depois, a Bíblia já vaticinava. A mulher precisa também ser olhada com olhos de carinho e a mulher também é digna de prazer. O que só era visto em uma cultura extremamente machista, extremamente voltada para o patriarcado, a Bíblia já vaticinava. Ei, maridos, deem atenção à sua esposa também. Sim. Ela também é digna, ela também é direito dela ter atenção, ter primazia no relacionamento. É responsabilidade sua gerar esse ambiente e situações de prazer. Exatamente, situações de prazer, situações de amor, de carinho. Ela tem direito de ser acarinhada pelo seu esposo. Incrível. A gente pensa apenas que, inclusive relação sexual é um dever da esposa para com o marido, o livro de Cantares aponta no outro sentido. Como um direito da esposa e um dever do esposo. Uau. Ele vai andar nessa construção. Então, às vezes a gente se ocupa tanto em construir alegorias acerca do texto e despreza sentidos próprios que estão aqui com ensinamentos tão valiosos que tantas vezes são desprezados pela igreja. A gente fecha o olho para a importância de uma relação matrimonial bem construída e, infelizmente, assim, com muito pesar, eu vejo muitas famílias serem dizimadas, mesmo no seio congregacional. Sim. Famílias de líderes, famílias de pessoas crentes e, de fato, servas de Deus, mas que perdem a força, talvez por falta de instrução, talvez por falta de alguém para auxiliá-los e por falta de entendimento de dizer que a Bíblia já dá muitas noções que, se a gente seguisse, a nossa vida seria muito mais plena e saborosa. Isso é muito importante dizer, porque muitas vezes você tem ali um marido, um pai, com essa clara certeza do Maranata, de que Jesus irá voltar, essa relação de Cristo e a noiva, essa relação profética, mas que não sabe se relacionar com sua esposa, não sabe ser pai, e a Bíblia tem tudo isso, né? Então eu creio que é sempre esse equilíbrio, né? Do eterno, mas do agora, né, do que está por vir, mas do que já está. Jesus nos ensinando a viver. A graça nos educa, né, para viver de forma piedosa em tudo, e aqui, mesmo no casamento, e até na vida sexual de forma muito mais específica. Douglas, por muito tempo eu vivi lendo a Bíblia, e cada vez que um texto me impactava, eu pensava, meu Deus, isso dá uma mensagem. Muito bom, muito Por bom. muito tempo eu vivi assim, caçando mensagens a serem pregadas, e não verdades a serem vividas. Muito bom. De algum tempo, por exemplo, eu não elaboro mais esboço nas pregações. É uma coisa minha mesmo. Sim. Quando eu vou pregar, eu não costumo elaborar esboço, porque eu normalmente vou com o coração muito aberto para falar o que me impactou, o que me transformou. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus não é uma mensagem a ser pregada, é uma verdade a ser vivida. Muito bom. Eu passei a ler a Bíblia para aprender a tratar minha esposa, a cuidar do meu filho, a precificar para um cliente. Olhar como manual. Exatamente, né? como manual. Porque talvez
algumas vezes a gente está pegando esse manual, né? Imagina você pegando o manual da sua máquina de lavar e quando diz abra a porta, você está falando, a porta deve ser... Jesus disse a sua porta, sabe? Sim, e muitas vezes sim, tem um aspecto profético em vários textos, mas às vezes está mandando você abrir a porta. Exato, abre a porta mesmo. E sabe, que é o jeito certo de usar quando aquilo Paulo ali. escreve em Efésios capítulo 6 sobre as armaduras espirituais, ele fala sobre o evangelho, ele diz que o evangelho é sapato, não microfone. Porque evangelho é muito mais o modo como você vive do que a mensagem que você prega. E isso é um evangelho pleno. Calçai os vossos pés na preparação do evangelho. Então, evangelizamos muito pela forma como andamos. E até menos do que pela mensagem que pregamos. Preciso entender isso. Gente, o Saulo tem se dedicado a ensinar um grupo de pessoas a interpretar as Escrituras. Para que você possa, de verdade, pegar esse livro sagrado e calçá-lo e vivê-lo, né? E você começou uma comunidade, né, de pessoas que são interessadas em crescer e saber mais. Queria que você falasse um pouco sobre a comunidade da interpretação bíblica. Sim, já tem um tempo que eu tenho me dedicado a ensinar, a estudar na área da teologia bíblica, interpretação bíblica, exegese hermenêutica, dou aula em alguns cursos aqui no Brasil inteiro. Já fiz um curso aqui na Mesa, que foi realmente muito legal, a gente colheu frutos muito bons, de muito feedback positivo, e a gente também decidiu fazer uma comunidade para ir um pouco mais além. Um curso um pouco mais denso, com mais de 60 aulas, 20 horas de curso para lá. Legal. E que a gente tem mergulhado num nível de profundidade um pouco maior para, obviamente, de forma bem acessível a todo mundo, até quem está do zero, quem não sabe nada, pode entrar lá, pode ver as aulas e tem a oportunidade de aprender e mergulhar um pouco mais na profundidade do ensino e da interpretação bíblica. Então, essa comunidade foi iniciada nesse propósito e a gente tem, graças a Deus, dialogado bem com as pessoas e instruído na medida da nossa ignorância, mas do pouco que o Senhor deu, a gente reparte liberalmente. Olha só, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e você vai ter todas as informações de como fazer parte. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Olha só, curte esse vídeo aqui e deixa um comentário. Quando você faz isso, o YouTube entende. Isso aqui é relevante, vou mostrar para mais gente. Também se inscreve no canal se você não é inscrito para receber todos Você Entendeu Errado e os outros vídeos que a gente produz aqui no Jesuscopy. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!